seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Deus é maravilhoso, amém, querido? Aleluia! Queridos, havia um padrão de santuário no Velho Testamento e também existe um outro padrão de santuário no Novo Testamento. E esses dois tipos de santuário, eles são diferentes, amém? E a presença do Senhor, a glória do Senhor, ela nem sempre esteve no santuário, habitando no santuário. Nós vemos que antes do primeiro tabernáculo ser edificado, ser construído por Moisés, a glória do Senhor, ela já fazia presente na terra, mas ela não estava no santuário. E nós vemos essa presença, essa glória do Senhor no monte. Nós vemos lá em Horebe, que é chamado Monte de Deus, nós vemos que quando Moisés se aproxima daquele monte, o Senhor diz para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque no lugar que você pisa é santo. E nós vemos ali naquele lugar, no monte de Deus, no monte Horebe, a presença do Senhor. Nós vemos que existia ali uma sarça que pegava fogo e ela não se consumia. Ou seja, a presença do Senhor, antes mesmo do santuário ser construído, ser edificado, a presença do Senhor estava ali no monte de Deus, chamado Monte Horebe. Amém? E nós vemos também a presença do Senhor em outro monte logo na frente. Nós vemos a presença do Senhor, a glória do Senhor no monte Sinai. Nós vemos que quando foi ali naquele monte que o Senhor deu instruções para Moisés edificar o tabernáculo, para levar as tábuas da lei, e ali ele deu orientação para eles escreverem as tábuas da lei. E lá em Êxodo, no capítulo 19, no capítulo 20, o Senhor deseja se manifestar ao povo de Israel, depois do povo de Israel ser liberto do cativeiro do Egito, e ali o Senhor deseja se manifestar àquele povo, e se manifesta naquele monte, no monte Sinai. Só que quando ele se manifesta naquele monte Sinai, havia relâmpagos, trovões, clangor de trombeta, fumaça naquele lugar. Tamanho era o poder e a manifestação da glória naquele monte. E aí o povo diz para Moisés: Moisés, fala você conosco, e não deixa Deus falar conosco, para que a gente não morra, depois dele ter visto aquela manifestação do Senhor no monte Sinai. Então nós vemos a presença do Senhor no monte Horebe, nós vemos a presença do Senhor, a glória do Senhor, a presença do Senhor no monte Sinai. E aí nós vemos agora o Senhor instruindo a Moisés para ele construir um tabernáculo, um lugar de habitação. Isso significa tabernáculo, lugar de habitação. E o Senhor instrui a Moisés como ele edificaria aquele tabernáculo. Ele diz o material que ele ia usar para construir aquele tabernáculo. Ele diz a Moisés o lugar que os utensílios ficariam, porque aquele santuário, aquele tabernáculo, ele era dividido em 3 partes: átrio exterior, lugar santo e lugar santíssimo. Em cada um desses lugares teriam utensílios, e o Senhor o instrui a Moisés como ele ia construir, em que lugar ele ia colocar cada um desses utensílios criado segundo a orientação do Senhor. E aí nós vemos que depois desse tabernáculo ser construído, ser edificado, a glória do Senhor, ela enche esse tabernáculo. Aquela glória que estava no monte Horebe, no monte de Deus, depois pousou sobre o monte Sinai, e agora vai pousar sobre o tabernáculo, vai encher o tabernáculo. E eu quero abrir com você nesse texto, em Êxodo, no capítulo 40, Êxodo 40, nós vamos ver a presença do Senhor inundando, enchendo agora esse
tabernáculo, esse santuário. Amém? Êxodo capítulo 40, versículo 34. Então, tabernáculo é lugar de habitação, amém? Então, o lugar no qual Deus ia habitar não era mais agora no monte, mas o lugar de habitação do Senhor seria nesse tabernáculo, no qual Deus instruiu a Moisés a construir, a erguer, a estabelecer, amém, queridos? E aí, aqui em Êxodo, no capítulo 40, no versículo 34, diz assim, você achou? Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então aquela glória que estava no monte, agora ela enche o tabernáculo, a ponto de Moisés não conseguir entrar, porque a glória havia inundado aquele lugar. Aquele lugar, o tabernáculo, passou a ser o lugar, a habitação de Deus, o lugar onde Deus habitava. Amém, queridos? E aí nós vamos vendo a história, nós vemos que Davi, rei de Israel, depois de Saul, ele constrói para si uma casa, como Tiago falou, de cedros. Amém? E aí ele via a arca do Senhor habitando numa tenda, e ele fica inconformado, ele fica incomodado com aquilo. Como eu habito numa casa de cedros, e Deus, a arca da aliança, onde Deus habita, Deus habitando em uma tenda. E ele fica inconformado com aquilo, amém? E aí o profeta Natã, ele diz, ele profetiza algo, ele diz: olha, não vai ser você que vai construir essa casa. Quando você for para os seus pais, quando você deixar essa vida, o seu descendente, o seu filho vai construir uma casa para mim. E aí ele profetiza algo, ele diz que esse descendente reinaria para sempre, um descendente dele, amém? E nós vemos que um descendente que vem depois de Davi foi Salomão, mas ele não viveu para sempre, amém? Ou seja, a profecia não estava falando somente de Salomão, mas estava falando de um descendente que viria e reinaria para sempre. Amém, queridos? E aí nós vemos que esse templo, ele foi construído, ele foi edificado por Salomão. E depois que esse templo é construído, esse templo é edificado por Salomão, o que acontece com esse templo? Aquela glória que estava no Monte Horebe, aquela glória que estava no Monte Sinai, aquela glória que havia enchido o tabernáculo, a ponto de Moisés não conseguir entrar, agora essa mesma glória, ela inunda, ela enche o templo de Salomão. E eu quero ver com você em 2 Crônicas, no capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Amém, queridos? Fica comigo que a gente vai chegar num lugar bom. Aleluia, Deus é bom, o diabo não presta, de verdade. 2 Crônicas, no capítulo 7. Aleluia, Deus é maravilhoso. E diz assim no versículo 1 de 2 Crônicas, no capítulo 7, amém? Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então, da mesma maneira que a glória havia enchido o tabernáculo e Moisés não podia entrar, agora a glória do Senhor também enche
o templo de Salomão, a ponto dos sacerdotes também não poderem entrar naquele lugar. Então a glória que estava no Monte Horebe, a glória que estava no Monte Sinai, passou a habitar no tabernáculo e agora ela passa a habitar no templo de Salomão. Amém, queridos? E aí nós vemos esse templo de Salomão, ele sendo destruído por Nabucodonosor, pelos babilônios, como Jeremias havia profetizado, que o povo de Israel ia ser levado cativeiro e ia ficar em cativo por 70 anos. Amém? Então esse templo de Salomão, ele é destruído por Nabucodonosor, pelos babilônios, como o profeta havia dito. Amém? Mas o profeta Ezequiel, que era profeta nesse período, ele tem uma visão da glória do Senhor antes desse templo ser destruído. E eu quero que você abra comigo lá em Ezequiel, no capítulo 10 e no capítulo 11. Aleluia, Deus é bom e o diabo não presta. Você está comigo, meu irmão? Estamos estudando um pouquinho de história, mas é maravilhoso, amém? Oh, glória a Deus. Ezequiel, no capítulo 10, no versículo 4, e vai bebendo água o varão aqui. Aleluia. Está cheio ainda, fica tranquilo. Deus é bom. E aqui em Ezequiel, no capítulo 10, no versículo 4, diz assim: você chegou? Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa se encheu de nuvem, e o átrio da resplandência de glória do Senhor. Versículo 18, desse mesmo capítulo. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Amém? E Ezequiel no capítulo 11, versículo 23. Ezequiel 11, 23. Você chegou? Só passar uma página, amém? A glória do Senhor subiu do meio da cidade e pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Então, antes do tabernáculo ou do templo de Salomão ser destruído, nós vemos aqui Ezequiel tendo essa visão da glória saindo do templo, pousando sobre a cidade, saindo da cidade e agora pousando sobre o monte, voltando para o monte. Então nós vemos que ele teve essa visão, amém? Antes do templo de Salomão ser destruído, ele vê a glória saindo do templo, amém? E pousando sobre a cidade, e pousando sobre o monte das oliveiras, amém? Então nós vemos que a glória do Senhor estava sobre o monte Horebe, nós vemos a glória do Senhor sobre o monte Sião, depois a glória do Senhor no tabernáculo, a glória do Senhor no templo de Salomão, e a glória do Senhor voltando para o monte das oliveiras. Amém, queridos? E aí nós vemos agora o profeta Ezequiel profetizando algo no capítulo 43 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 e versículo 2. Ezequiel 43, versículo 1 e versículo 2, amém? Diz assim: então o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus de Israel, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E agora o profeta Ezequiel, ele está dizendo que aquela glória que estava no templo, que havia saído, que repousou sobre o monte da oliveira, ela vai voltar, amém? E ela vai voltar da onde? Da onde, gente? Do Oriente, amém? A glória, ela vai voltar do Oriente e vai encher o templo novamente, amém? Então Ezequiel viu a glória sair e ele vê a glória também voltar.
Amém, queridos? E nós vemos que esse templo, ele foi destruído. E depois de 70 anos, no exílio de Babilônia, se levanta um outro rei. Amém? Porque Daniel, ele diz, é o Senhor quem estabelece rei e destrona rei. E se levanta um novo rei, um rei chamado Ciro, e peleja contra os babilônios e prevalece sobre eles, e agora ele orienta ao povo de Israel voltar para Jerusalém e construir novamente um templo. E esse novo templo que é construído pelo povo de Israel é o templo de Zorobabel. Amém? E ele constrói um novo templo, o templo de Zorobabel, através da ordenança de Ciro. Amém? E aí o profeta Ageu, que era profeta nesse período, ele profetiza, porque o povo de Israel que contemplou a primeira casa, estava triste, porque a glória da primeira casa, da segunda casa, não estava se comparando com a glória da primeira casa. E aí ele diz, meu é a prata, minha é o ouro. E ele diz, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Eu vou abalar as nações, e as suas riquezas virão e encherão de glória. Amém, queridos? Mas quando ele fala da glória, ele não está falando da glória da presença de Deus, ele está falando de glória de esplendor. Amém? Porque esse templo estava com dificuldade financeira para construir, e ficou por 2 reinados depois de Ciro sem continuar a sua construção. É quando no 2º ano do reinado de Dario se levanta e dá uma ordenança para voltar, faz um decreto para voltar a construir. E ele diz que tudo aquilo que os babilônios de utensílios levaram cativeiro, ele ordena a voltar para o templo. Amém? Só que tem um problema: a Arca da Aliança não volta. A Arca da Aliança não volta. E Flávio Josefo e outros historiadores trazem algumas teorias do que aconteceu com a Arca da Aliança. Dizem que ela foi destruída, primeira teoria, junto com o Templo de Salomão. Outra teoria é que ela foi destruída ou foi levada pelos babilônios e não retornou. E outros dizem que ela está no céu. E outros dizem que os sacerdotes levaram antes do Templo de Salomão ser destruída. Qual é a verdadeira? Não sei. A gente pergunta ao Senhor lá no céu. A Bíblia não fala. Amém? Só que fato é que ela não voltou para o lugar santíssimo. Amém, queridos? E depois que eles constroem o templo de Zorobabel, eu quero que você abra comigo em Esdras, sei lá, Jeová me ajuda, me manda uma equação aí que eu vou fazer. Aleluia. 6:16, amém? E aqui vai falar da conclusão do templo de Zorobabel. O que aconteceu quando Moisés concluiu o tabernáculo dele? O que aconteceu? A glória encheu a ponto deles não conseguirem entrar. Quando o templo de Salomão foi concluído, o que aconteceu? A glória do Senhor encheu e eles não conseguiram entrar. Só que aqui eles concluem, só que não enche de glória. A Bíblia não relata que encheu de glória. E nós vamos ver aqui. Ora, os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados. Esdras 6:16. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus,
para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número da tribo de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Cadê a glória que encheu o templo? Todos os outros textos que eu fiz questão de abrir com você, dizia que a glória do Senhor encheu o templo a ponto de eles não entrar. Mas a glória agora não entra aqui, não enche aqui o tabernáculo de Zorobabel. A promessa da glória vindo do Oriente, como Ezequiel falou que viria, não enche o templo de Zorobabel. Amém? E aí nós vemos um outro templo que não é considerado o terceiro templo, mas uma ampliação do templo de Zorobabel, que é o templo de Herodes. Amém? Apesar de ser uma obra muito grande, uma reforma imensa, não é considerado um templo novo, mas uma ampliação do templo de Zorobabel, que é o templo de Herodes. E aí nós vemos que também no templo de Herodes, nessa ampliação, a glória do Senhor não estava lá. Aquela glória que o profeta diz que voltaria do Oriente, ainda não havia voltado. Amém? E eu quero abrir com você em Lucas, no capítulo 1. Lucas, no capítulo 1. Aleluia. Lucas capítulo 1. Você está comigo? Você está quietinho hoje? Deus é bom. Amém. O diabo não presta. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Lucas capítulo 1, no versículo 8, vou ler com você a partir do versículo 8, ele diz assim: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permaneceu na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou, e apoderou-se dele o temor. Então observa aqui que eu já vejo algo estranho. Como assim? Ele está num templo onde a presença do Senhor estava, e um anjo trazia uma mensagem. Nunca precisou, nos tabernáculos de Moisés ou no templo de Salomão, um anjo falar. Se a glória do Senhor estava ali, ele mesmo falava. E olha só o que diz o versículo 18, versículo 19. Amém? Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu gosto da Nova Versão Internacional, que diz que eu sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Alguém tem essa versão? Nova Versão Internacional? Amém, que está sempre na presença de Deus. Eu sou Gabriel, que estou sempre na presença de Deus. Amém? E ele diz: eu fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas. Ou seja, diz que ele era o Gabriel, que ele estava sempre aonde? Na presença de Deus. E foi o quê? Enviado para trazer essas boas novas. Se ele estava sempre na presença de Deus e foi enviado para trazer as boas novas, a presença de Deus não estava ali, porque ele foi enviado de outro lugar para trazer uma mensagem. Ou seja, a glória não tinha voltado do Oriente. Amém? Aleluia. Então nós vemos que todos esses templos, santuários e tabernáculos, ele tinha o mesmo padrão no Velho Testamento. Ele era constituído de átrio exterior, lugar santo e lugar santíssimo. Esse era o padrão de templo, de santuário no Velho Testamento. Só que no Novo Testamento o padrão mudou. O padrão agora é diferente. E nós vemos em Atos, no capítulo 7, no versículo 48, quando
Estevão estava para ser apedrejado, ele diz algo. Ele diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ou seja, o padrão do Novo Testamento agora é outro. O padrão do Novo Testamento mudou. Ele não habita, não existe um tabernáculo ou lugar de habitação de Deus no qual Ele vai habitar que seja feita por mãos humanas. Amém? E aquele que estava ali quando Estevão estava sendo apedrejado, que consentia na morte de Estevão, que as pessoas deixavam os seus vestuários aos seus pés, ele diz algo em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus? Ou seja, o padrão de templo agora no Novo Testamento mudou. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas agora nós é que somos o templo do Senhor, onde Ele vai habitar, onde a glória vai encher. Amém. Ele mudou o padrão agora é outro, a casa agora é outra. Amém, queridos? E nós vemos Jesus como o primeiro modelo dessa casa, no qual seria estabelecida no Novo Testamento. Amém? E nós vemos Jesus falando com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, aquela mulher que havia se casado 5 vezes e um homem com quem ela vivia não era o seu marido. Jesus conversando com aquela mulher, não se controla e diz: mulher, você não sabe quem te pede água, porque se você me pedisse água, eu te daria uma água que ia jorrar na sua vida para a vida eterna. Amém? E ela vendo que aquele homem era profeta, mas ele era mais que um profeta, amém, diz: Senhor, aonde nós devemos adorar? É no monte ou é no templo? Aonde estava a presença do Senhor no início? No monte Horebe, depois foi para o monte Sião, depois foi para o tabernáculo, depois foi para o templo e depois voltou para o monte. E ela pergunta: aonde nós devemos adorar? É no monte ou é no templo? E ele diz: mulher, está chegando o dia que você não vai adorar no templo nem no monte, mas já chegou, eu digo para você, você vai adorar em espírito e em verdade. O padrão mudou, agora você carrega a presença do Senhor. Aleluia. É você que leva. Aonde você está, a presença está. Aonde você está, a glória está. Esse tempo já está iniciando, mulher. Já chegou. Onde o padrão de templo vai ser mudado. Aleluia. Amém. Porque já chegou. Porque estava falando com ela que era o novo padrão de templo. Amém. Abra comigo em Mateus, no capítulo 2. Em Mateus capítulo 2. Oh, Jeová, ajuda nós. Mateus capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: você chegou? Ele diz assim, meu Deus, a hora está correndo hoje. Ele diz assim: tendo Jesus, amém? Você achou? Amém. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a estrela onde? Da onde voltaria a glória? Vimos a estrela no Oriente e viemos o quê? Adorá-lo. Amém. Aleluia. Nós vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo, porque a glória ela veio da onde? Do Oriente.
Oriente, ela não veio no padrão do Velho Testamento, amém, mas ela veio no novo padrão de templo, que somos nós, aleluia. Aquela glória, ela passou a habitar entre nós, amém. E aí nós vemos em João, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E chega no 14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou. Essa palavra é tabernaculou, amém, é viver em um tabernáculo, ou seja, aquela glória tabernaculou, veio habitar agora em um corpo. Ela vem da onde? Do Oriente, e enche o templo. Mas qual o templo? O templo de Zorobabel? O templo de Herodes? Qual o templo? Eu e você. Aleluia. Aquela glória tabernaculou, e diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém. Deus agora habitando em um corpo. Por isso Jesus era chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Deus conosco, habitando no novo padrão de templo. Amém, queridos, aleluia. E aí ele diz algo em João, no capítulo 1, no versículo 14. João 16, 14. Ele diz assim, João 16, 14: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Ele diz: eu vou enviar o quê? Outro Consolador. Amém? Ele está dizendo: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. E nós temos duas palavras no original grego para outro: héteros e alos. Héteros é onde vem a nossa palavra em português heterossexual, que fala da relação de um homem com o outro do sexo oposto. E alos é outro do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata. Então quando diz eu vou, mas eu vou enviar outro, ele usa héteros ou ele usa alos? Alos. Eu vou, mas eu vou enviar outro do mesmo tipo que eu, do mesmo caráter meu, do mesmo tudo, uma duplicata minha. Amém, queridos, era isso que ele estava dizendo. Então, assim como Jesus, ele era a expressão exata de Deus, Jesus era a expressão exata de Deus, agora o Espírito Santo, ele é a expressão exata de Jesus. Logo, o Espírito Santo é uma expressão exata de Deus. Ou seja, eu vou e não vou deixar vocês órfãos. Eu fui o primeiro, mas essa glória que habitou em mim, agora vai habitar dentro de você. Aleluia. Agora habita dentro de você. Amém? Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Efésios 2:22 diz que nós somos morada de Deus no Espírito. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz: como pedras que vives, sois edificados casa espiritual. Nós somos casas espirituais, nós somos o templo do Senhor, onde Ele habita hoje. Amém, querido. Isso se deu por quê? Porque Ezequiel profetizou isso. Ele diz que ia nos dar um coração novo, um espírito novo. Amém? Então quando ele fala de um coração novo, ele está falando do espírito do homem. Vou te dar um coração novo, um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne, e derramarei do meu espírito sobre vós. Aleluia. Então foi tirado de nós um coração de pedra e foi nos dado um coração de carne. Quando? Em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo.
seja, foi tirado de mim um coração de pedra e foi me dado um coração de carne, um espírito novo. E agora a glória do Senhor, o Espírito do Senhor passou a habitar dentro de mim. Eu sou morada de Deus, amém? Eu sou habitação de Deus no Espírito. Amém, queridos, aleluia. E assim como o tabernáculo, ele era tripartido, amém? Assim como o santuário no Velho Testamento, ele era tripartido, nós também, como modelo do Novo Testamento, também somos tripartidos, amém? Quando nós olhávamos para o tabernáculo no Velho Testamento, olhávamos para ele, a impressão que tinha era que só havia dois ambientes: o lugar exterior e o lugar interior. Põe a figura aí, varão de Deus, ou varoa, acho que é varoa, amém? Quando olhava, parecia o lugar exterior e o lugar interior, mas quando se olhava mais de perto, põe a segunda figura, pode deixá-la aí, tu olhava por dentro. 1, 2, 3 e... aê, varão! É automático! Aleluia! Quando olhávamos para a parte, foi juntinho. Quando olhamos agora com mais atenção a parte de dentro, nós vemos que a parte interior, ela tem dois ambientes: o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando olhamos para o homem, parece que o homem, ele tem duas partes. Ainda que seu homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia e de dia. Ou seja, homem exterior e homem interior, duas partes. Mas quando nós olhamos mais profundo, nós vemos que o homem interior, ele é bipartido, ou se assim eu posso falar, amém? Ele é partido em dois. Nós vemos quando o homem foi criado, no começo, lá em Gênesis, foi criado do pó da terra, deu um corpo, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, o espírito, e o homem passou a ser uma alma vivente, espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo confirma isso em 1 Tessalonicenses 5:23, diz: para conservarmos íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso espírito, alma e corpo. Espírito e alma são coisas diferentes, distintas. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é mais afiada, é mais cortante de qualquer tipo de espada, amém? A ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Ou seja, alma e espírito dividido pela palavra, duas coisas diferentes, amém? Em 1 Coríntios 14:14 diz: quando eu oro em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, eu oro com o espírito e a mente fica infrutífera, duas coisas diferentes, duas coisas distintas, amém? Então, assim como aparentava o tabernáculo ser exterior e interior, o homem também aparenta exterior e interior. Mas quando nós olhamos no interior, o homem é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo, amém? E em que lugar que o Senhor falava? Deixa a figura. Em que lugar que o Senhor comunicava? Em que lugar que o Senhor falava com o homem no tabernáculo? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 25. Êxodo 25, aleluia. Êxodo 25, vou ler com você o versículo 22, amém? Você consegue enxergar aqui que tem um objeto aqui? Isso aqui é a Arca da Aliança. Ela ficava no Santo dos Santos, amém? E aí diz aqui no versículo 22: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que o Senhor te ordenar para os filhos de Israel, amém? Ou seja, era aqui em cima da arca da aliança, em cima do propiciatório, onde havia os dois querubins, que o Senhor falaria
com o homem, falaria com Moisés. Então aonde o Senhor falava no tabernáculo? No Santo dos Santos. Em que lugar o Senhor vai falar conosco hoje, nesse novo modelo de templo ou de santuário? Em que lugar que Ele vai falar conosco? Romanos 8,16, o Espírito testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Ou seja, onde é o Santo dos Santos, onde Deus habita e comunica, é no nosso espírito. É aqui que Ele vai trazer instrução, é aqui que Ele vai nos comunicar. Não é no nosso corpo, não é na nossa mente, mas é no nosso espírito. O Espírito testifica ao meu espírito que eu sou o filho de Deus. Ou seja, onde o Senhor habita hoje é no Santo dos Santos, é dentro do meu espírito. Amém? E aí em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana, amém? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais penetrou na mente humana. Ou seja, não é na mente, não é nos sentidos físicos, amém? Que Ele vai nos comunicar o que Deus tem preparado para aquele que nos ama. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, que prescruta, que sonda as profundezas de Deus e revela aonde Ele habita, no nosso espírito. Aleluia! Não é com a mente, não é com o sentido físico que nós vamos receber instrução, não é no lado exterior, não é no santo lugar, mas é no Santo dos Santos que Ele vai comunicar a nós. Amém, queridos? É ali que Ele vai trazer instrução para nós, no nosso espírito, guiados pelo Espírito como filhos de Deus, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Amém? É aqui que Ele vai te dirigir, é no seu espírito que Ele vai te guiar. Amém, queridos? E aí, como é que nós fazemos isso? Colocando o Espírito Santo e Deus para conversar. Amém? E quando Ele conversa a meu e a seu respeito. Amém, queridos? E aí nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2 e no versículo 14, eu quero ler com você. Vamos já caminhando para o fim. Tenho tanta coisa para dizer. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2, ele diz assim, vou ler mais 2 versículos além desse, amém? Ele diz assim: pois quem fala em outras línguas, você achou? 1 Coríntios 14, 2, ele diz assim: pois quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala em mistério. Então, quando nós oramos em outras línguas, não estamos falando a homem, porque ninguém vai entender. Esse negócio de língua enrolada aí que ninguém entende, é isso mesmo, é o que a Bíblia está dizendo. Amém? É um idioma falado por um grupo específico de pessoas, diferente de utilizado por qualquer uma outra nação. Ou seja, nenhuma nação fala essa língua, glossa. Amém? E ele diz que eu não falo a homem, eu falo a Deus, e eu oro em espírito. Amém? E no 14, versículo 14, ele diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito de fato ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E eu gosto da versão amplificada, que diz assim, preste atenção, não tem em português essa versão, eu catei essa versão aqui e anotei, nunca mais perdi. Diz: se oro numa língua desconhecida, meu espírito, por meio do Espírito Santo dentro de mim, ora.
Ou seja, quando você ora em outras línguas, o seu espírito, por meio do Espírito Santo dentro de você, ele ora. Amém, queridos? Ou seja, quando você está orando em outras línguas, você está colocando o Espírito Santo e Deus para conversar. Amém? Porque quando você ora em outras línguas, o que o Espírito Santo ele faz? Ele o que? Sonda as profundezas de Deus. Porque não é isso que ele faz? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente do homem o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito a todas as coisas prescruta ou sonda até as profundezas de Deus. Então quando eu oro em outras línguas, o que eu estou fazendo? Eu estou orando por meio do Espírito Santo. E o que ele vai fazer? Ele vai sondar as profundezas de Deus. E aonde ele vai revelar? No Santo dos Santos, no teu espírito. Amém? Abra comigo só, eu vou te dar mais 2 versículos, parece que você não está acreditando tanto, mas eu vou te dar mais. Romanos capítulo 8, olha só o que diz aqui no versículo 27. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. Amém? Você chegou? Amém. Aleluia. Ele diz assim: e aquele que sonda os corações, Deus é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Ou seja, é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo ele intercede pelos santos. Por quem é que ele intercede? Pelos santos. Por mim e por você, amém? Então é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede pelos santos. E aqui está o segredo: intercede. O que significa essa palavra interceder? Essa palavra interceder significa concordar, encontrar para conversar, ir ao encontro de uma pessoa com o propósito de conversar e de consultar. Isso significa interceder, é ir ao encontro de uma pessoa com o intuito de conversar, de consultar. Ou seja, é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede pelos santos, ou segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo encontra para conversar com Deus e consulta a Deus a nosso respeito. Gente do céu, eu ficaria empolgado com isso. É segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo ele encontra para conversar com Deus a meu e a seu respeito. Ele vai sondar as profundezas de Deus e vai te revelar. Amém, queridos? Não tem como mais tomar decisões erradas e equivocadas. Amém? Porque ele sonda todas as coisas e nos revela no nosso espírito. Assim como Deus ele guiava o povo através do tabernáculo, amém, que se movia, dava direção, e o povo só se movia quando o Senhor mandava. É assim também a nossa vida. Nós devemos nos mover conforme a orientação do Senhor, conforme o Senhor deseja. Abra no último versículo para a gente encerrar. João capítulo 8, João capítulo 16. João 16. Tinha mais coisa, mas não dá tempo. João 16. Abre comigo a sua Bíblia. Amém? Aleluia. Olha o que ele diz. João 16, 13. Amém, queridos? Olha o que ele fala. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio. Aonde ele habita? No teu espírito. Amém? Nós somos santuário de Deus. Ele habita dentro de você. Você tem um rei na barriga. Amém? Então quando alguém falar para você, você parece ter um rei na barriga, eu tenho mesmo. Amém? Não tenho só o rei, eu tenho o Deus, o grande eu sou habitando dentro de mim. Ou você não sabe que eu sou o templo do Espírito Santo? Amém? E olha, ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio, ele habita dentro de você. Ele vos guiará o quê? A toda a verdade. Por quê? Falará de si? Não, ele não falará de si, porque não falará por si.
Amém? Mesmo, falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ou seja, ele não vai falar de si, ele vai falar tudo o que ele tiver ouvido. Ouvido de quem? De Deus, porque quando você ora em outras línguas, você põe o Espírito Santo e Deus para conversar a teu respeito, e ele vai lá, ele consulta a Deus, ele conta para conversar de Deus, ele sonda as profundezas de Deus e volta e te revela no teu espírito. Oh, Jeová dos crentes, segura nós. Aleluia. Amém, queridos. Somos a casa do Senhor, não uma casa fixa. Amém. Quando ele foi para aquela cruz, eu disse: está consumado. O véu se rasgou de cima a baixo e falou: esse padrão de templo acabou. Agora o padrão é outro. Não está mais restrito aqui. Está onde? Está aqui, está ali, está lá, está ali, está ali, está lá, está lá no trem, está no avião, está lavando louça, está fazendo tudo. Aonde você está, a presença está, a glória está. Aleluia. Você é um novo padrão. Você, aonde eu vou adorar agora? Aonde eu adoro? Aonde você estiver. Aonde você adora? Aonde você está a presença do Senhor, em espírito e em verdade. É lavando louça, é dirigir o seu carro, aonde você estiver, é na condução, é no trem, é no metrô, é no seu carro, é no seu banheiro. Aonde você está, a glória do Senhor está, a presença dele está. Aleluia. Então aqueles que se encontrar com você, meu irmão, a vida precisa ser mudada, a vida precisa ser transformada, porque você é um carregador da glória e da presença do Senhor. Aleluia, aleluia. A glória do Senhor está com você, aonde você estiver. Aleluia. Eu gosto do que Smith Wigglesworth, é um nome grande assim mesmo, não sei falar inglês não. Amém, queridos? Ele fala, uma pessoa ficava observando o seu ministério, a sua vida, e disse: Smith, eu estava observando você e percebi que você não ora 1 hora. Você não fica 1 hora orando. E Smith diz para ele: eu não fico 1 hora orando, mas eu não deixo de orar 1 hora. Ou seja, eu não oro, no meu tempo não tem 1 hora para ficar orando, mas eu não fico 1 hora sem orar. Ou seja, é uma vida de oração, uma vida de consciência do que Ele é, que Ele é o tabernáculo, Ele é o santuário da presença do Senhor. Aonde eu estou, ali está a presença do Senhor. Estou para resolver agora um problema muito grande na minha empresa, ou na minha casa, no meu trabalho. Ei, esqueceu quem você tem na barriga? O ajudador, o outro, que é uma duplicata de Jesus, está habitando dentro de você. Ele é o seu ajudador. Ele foi chamado para estar perto de você. Peça ajuda a Ele. Amém? E aquilo que poderia durar dias, semanas e meses, em poucas horas, Ele vai te inspirar e você vai resolver grandes problemas. Amém? Você é um solucionador de grandes problemas. E são esses que são mais bem remunerados, aqueles que resolvem problemas grandes. Amém? Porque o seu problema não se compara com o tamanho do seu Deus. Aonde Ele está? No céu? Aonde Ele está? Dentro de mim, habitando dentro de você, no Santo dos Santos, no seu Espírito. Aleluia. Amém, queridos?
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.